Boa noite. Antes da gente começar, quero contar uma curiosidade para vocês. Em janeiro de 2020, estava eu em Portugal com a diretora desse espetáculo, Neide Veneziano. Neide tinha sido convidada para participar dos eventos referentes ao Festival de Almada, que é um dos festivais de teatro mais importantes da Europa. Eu não tinha sido convidado, mas eu fiquei com a vontade de bico. Fui. Melhor coisa que eu fiz, gente. O festival foi maravilhoso. Sei que no final do festival, Neide foi presenteada com 4 livros pelo diretor do espetáculo, Rodrigo Francisco. Rodrigo Francisco escreve para teatro. Eu não fui presenteado com nenhum livro, mas fiquei com vontade de pegar um livro da Neide. Peguei, gente. Melhor coisa que eu fiz, porque o nome desse livro era justamente Quarto Minguante. Voltando a 2020, março, pandemia. Acho que como muita gente dentro dessa sala, criei algumas atividades dentro de casa para não ficar doido. Uma dessas atividades foi reorganizar os meus armários, as minhas prateleiras. Num desses dias, pego uma caixa, olho para dentro dela uma caixa de fotografia. Uma imagem me chama a atenção. Meu batizado. Me vejo ali em primeiro plano, um bebê, a minha madrinha, o meu padrinho, e no fundo da imagem eu me vejo adulto, na mesma fotografia. Aquilo me dá uma certa confusão mental, mas eu percebo que não, obviamente era meu pai. Foi a primeira vez que eu notei que a gente tinha algum tipo de semelhança física. É muito curioso como às vezes uma imagem, um som, pode despertar algum gatilho, alguma lembrança. Bom, fazia já uns 10 anos que a gente não se via, a última lembrança que eu tenho dele é essa. Toca meu celular, eu atendo, digo alô, uma voz feminina do outro lado pergunta quem é. Eu digo, é o Giovanni. Ela responde, o Giovanni, filho do Benedito? Eu dou risada. Fazia tanto tempo que eu não tinha escutado isso. Eu falei, olha minha senhora, se ninguém mentiu na certidão de nascimento, deve ser. Ela não achou graça nenhuma. Disse, olha Giovanni, o seu telefone, o seu pai deixou aqui caso alguma emergência acontecesse. E aconteceu. Ele faleceu. Eu não sabia o que dizer, desliguei o telefone e liguei imediatamente para minha mãe. Contei o que tinha acontecido. Ela fingiu alguma normalidade, mas me perguntou, o que você quer fazer? Você quer ir lá? Eu digo, mãe, eu não vejo sentido nisso, eu não tive convivência com ele minha vida inteira, por que eu vou lá agora? Não fui. Sei que essa história nunca mais saiu da minha cabeça, não sabia nem que ele tinha meu telefone, nunca me ligou. Mas vira e mexe, eu ainda me pergunto, o que será que ele quis dizer com isso? Oi. Oi, bom dia. Só soube agora há pouco, que eu ouvi a mensagem da mãe agora há pouco. Entrou ontem, não foi? Foi. Um formigamento. Mas tá falando bem. E os médicos? A tua mãe já falou com a doutora. Eu sei, eu quero saber o que eles disseram. Que é preciso deixar estabilizar mais uns dias. Nossa, tá calor aqui dentro. Pronto, pode ir embora. Eu vou ficar, quero falar com a médica. A tua mãe trata disso. Não tá precisando de nada? Não. Uma bela vista da rodovia aqui, não? A mãe tá lá fora, só deixa eu entrar uma pessoa de cada vez. Vai embora, deixa a tua mãe entrar. Ou não tá precisando de nada mesmo? Não precisa, pode ir embora. Bom, contente então, foi bom ver você. Você sabe qualquer coisa, você me liga. Fica bem? Tupão. Olha,
A mão direita, tá vendo? Então, eu trouxe um livro para você. Eu sei que agora pode ser cedo, mas eu acho que mais tarde pode ser que você queira ler. Eu tô falando mais tarde. Deixa aí na gaveta, deixa. É de um autor português que teve uma coisa parecida com a sua. José Cardoso Pires. De uma hora para outra não conseguia mais falar, nem ler, nem escrever. Uma veia do cérebro entupiu. O nome do livro é De Profundis, Valsa Lenta. Tem um trecho que ele fala dos doentes que estavam com ele no quarto. Tinha uma coisa assim muito parecida com a sua, viu? Mas depois recuperou, demorou uns meses, mas recuperou completamente. José Cardoso Pires. Ainda tá vivo? Morreu. Não, mas não foi disso, foi uma coisa do coração, não tem nada... posso ligar a televisão? Precisa de moeda. Eu tenho. Não, mas tem um arame aí, é só colocar... Eu tenho moeda. O arame está aí! O que os médicos disseram? Daqui a uns dias eu começo a fisioterapia. Já vai estar estabilizado. Já. Foi só a mão direita e a perna que ficou um pouco presa. Todo mundo diz que volta ao normal com a fisioterapia. Pode ir embora. Eu tô na hora do almoço, tenho tempo. Você não tem ido lá em casa? Ainda não deu. A sua mãe agora, ela fica muito sozinha. Tá bom, eu passo lá. E ela disse também que você pode deixar as camisas. Vamos deixar esse assunto pra lá agora? Ô, Paulo. Tá dando certo. O quê? Lá onde você mora, tá tudo bem? Tá, ué. Então não se esqueça que a sua mãe pode passar as suas camisas. Ela não quer ver você saindo por aí com as camisas amarrotadas. Tá bom, eu passo. Não precisa vir aqui todos os dias. Eu venho todo dia. Eu ainda vou ficar um bom tempo. Eu venho todo dia. Pra quê? Eu não sei o que fazer, você entende? Uma veia do cérebro entupiu, nem eles me explicam direito o que é. Deixa pra lá, você me trouxe um livro, né? Desculpa. Desculpa por quê, rapaz? O livro deve ser a última coisa que te interessa. Eu é que acho que livro serve pra tudo. Depois eu leio. Eu já tinha lido. Quando a mãe mandou mensagem, li de novo. Foi por isso que você foi embora. Já estava na hora de ter uma casa. Você sabe muito bem que eu moro com outras pessoas. De qualquer forma, pra mim, sim, eu sinto que eu tenho uma casa. Quando você nasceu, Ah. eu e a sua mãe, a gente também pensou em mudar de casa. Mas depois... Nunca precisei pedir empréstimo pra nada. Pelo menos isso. Mas agora você tem o seu quarto, né, rapazinho? E o banheiro é grande? Não, é pequeno, mas eu também sou. Evita de vir aqui todos os dias. Eu venho todo dia. Pra quê? Pra falar com a médica. Não quero que incomode os doutores. Os doutores. Os doutores. Você acha que eu poderia ter sido um doutor assim com o jalequinho branco? Nunca me meti na sua vida. Os doutores, eles são majores de pessoa. Agora, o pessoal da limpeza trata a gente pior do que cachorro. Ganham mal? Mas os doutores não se preocupam com isso. Eles têm mais o que pensar. Tá na hora de ir embora? Dá não. Não tem horário? Mais ou menos, tenho, não tem? Que raio de emprego é esse, hein? Pagam bem? Mais ou menos. Já vi que não. Porque eu faço, pagam bem. É o que eu gosto. Que adianta ficar andando de um lado para o outro com livros debaixo do braço? Você não é filho de rico. Filho de rico é outra coisa. E tem outra vida. Eu vou tentar ligar essa televisão agora. Ah, liga, tenta ligar ou deixa de ligar. Faz o que você quiser. Quer que eu vá embora? Vai. Pode ir embora. Você não tá fazendo nada aqui. Não você tem a tô sua fazendo vida. nada aqui, tá? Não é nada disso. Eu entendi. Nada disso. Perfeitamente. Tá, é só perdendo tempo comigo. Perdendo tempo, ganhando tempo. O que é? Não, nada. O que foi que você disse aí? Não, nada, eu não estou perdendo tempo. Deus, eu nunca entendo o que você fala, rapaz. Olha que coincidência, eu também nunca entendi o que você fala. Você tem a sua vida, ou os seus livros. Os livros. Não é nada disso, Paulo. Eu fiquei feliz de você ter saído de casa. Fiquei. Só que agora aconteceu isso comigo. A sua mãe fica muito sozinha, mas ninguém tem culpa de nada, nada. Vai passar. Vai passar.
Serviram a janta mais cedo. Eu me atrasei. Tá? Combinei com a mãe, ela vem te ajudar com o almoço, eu venho te ajudar com o jantar. A partir de hoje, venho todo dia te ajudar com o jantar. A comida não é ruim. Não tem sal, mas não é ruim. Não serve peixe no almoço, é carne no jantar, aí no dia seguinte muda. É carne no almoço, peixe no jantar. A semana inteira assim, não é ruim. Bom que seja, a partir de agora eu venho todo dia te ajudar com o jantar. Se eu me atrasar um pouquinho igual hoje, aconselho você a me esperar, porque se for peixe, olha só, cuidado com a espinha. Tira a mão. As enfermeiras, elas não gostam de ficar esperando pela bandeja, não. Elas começam logo a andar de um lado pro outro, de um lado pro outro. Quem é que não gosta? Como é o nome dela? Às vezes espero, opa, eu falo com ela. Não vai falar nada, não precisa, não precisa. Tá conseguindo dormir, pelo menos? A noite inteira eu escuto vozes. Quê? Vozes das enfermeiras no corredor. Ah, Elas passam a noite inteirinha andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Trocam de turno às 11 da noite, depois às 6 da manhã, e sei lá o quê, e sei lá o que mais. E... que é isso aí? O quê? Que é isso na testa? É, isso, eu caí. Ah, Essa noite eu caí. Eu queria ir ao banheiro, mijar e caí. Aí depois eu tentei ficar em pé e caí de novo, uma merda. Acordei todo mundo do hospital. A enfermeira teve que me dar banho outra vez antes de me colocar na cama. elas lavam tudo? Lavo, tudinho. Colocam a gente na cadeira de roda, levam até a ducha e tiram toda a nossa roupa. Aí depois pegam a esponja e começam a ensaboar. Aí ensaboam em cima, ensaboam embaixo, vão descendo. Tem umas até que perguntam se não quer que a gente ensaboe a parte de baixo sozinha. Outras não perguntam nada. Vão ensaboando e pronto. Tem uma aí fora que eu ia gostar de levar uma ensaboada. Isso é ridículo, moleque. Deixa de ser ridículo. Parece um velho que tem aqui. É velho mesmo, sabe? Ele só quer tomar banho com essa daí. É. Dia sim, dia não. Quando é o dia do enfermeiro, faz um drama. Cadê o arame? O pessoal da empresa passou aí, viu o arame e levaram embora, mas não disseram nada. Começou a fisioterapia? O médico teve aí hoje de manhã. Era uma médica? Essa daí é a doutora de plantão, o fisioterapeuta. Ele passou aí e disse que é preciso ir devagarinho, não ter pressa. Sei. Acabou? Então vamos... Vamos onde? Ué, escovar o dente. Pra quê? Você acabou de comer, tem que escovar o dente. Pra quê? Pra não ficar com a boca suja de comida. Você tem uma mania chata de ficar escovando o dente toda hora. Mas você quer que a enfermeira espalhe por aí que você tem bafo? Não. Pega. Aqui, ó. Uma merda essa pasta aí. Eu ainda não tinha experimentado tirar a ponte. A outra vez que aconteceu isso comigo, eles pediram para tirar a ponte, agora não. Sabe que eu acho que pro Cardoso Pires também não pediram pra tirar a ponte? Quem? O José Cardoso Pires. Português do livro. O livro que eu dei. Aproveite e leva essa merda aí embora, porque eu já pedi pra sua mãe me trazer umas revistas. Eu prefiro as revistas, são mais fáceis de ler. Pediram pra ele tirar a ponte porque o problema dele era outro. O quê? Ele também teve um AVC. Mas o problema da fala não era mecânico. Ele falava bem. Quer dizer, não se entendia muito bem o que ele dizia, mas ele articulava bem os sons, os fonemas. Não era um problema de fala, mas de linguagem. A parte afetada pela língua é que foi afetada, a parte do cérebro é que foi afetada. Ele dizia, falava, articulava sons que fazia sentido pra ele, mas ninguém entendia nada. Igual esses apresentadores novinhos da televisão, né? Como é que era o nome desse homem aí mesmo? José Cardoso Pires. Ele era bom? Era ótimo. Um dos meus romancistas preferidos. O seu avô, pai da sua mãe, ele também escrevia poesias. Eu sei. Entrava nos botecos, se embebedava todo e fazia versos. Teve uma vez que ele foi fazer uma poesia pra polícia, mas tomou uma surra, rapaz. Ficou um bom tempo sem mexer nesse negócio de poesia.
Nem lembro a cara dele. Outra vez também lá na enfermaria perguntaram quem era você. Ah, é? Disseram que éramos parecidos. Quase ninguém acha que somos parecidos. Foi a do sabonete? Não, foi o enfermeiro mesmo. Que também me disse que você pediu pra falar com os médicos. Eu perguntei umas 2 ou 3 coisas, Eu só já isso. disse que eu não quero que incomode os doutores. A tua mãe fala com eles. A tua mãe sabe muito bem o que tem que perguntar pra eles. Da outra vez foi ela que tratou de tudo. Não é bom ficar chateando os médicos. Essa doutora aí parece que não tem nem 30 anos. Olha só como é que você fala. Ué, mas Parece até que é mais importante que todo mundo. ela não disse nada que eu já não soubesse. É porque eu acho que eles tiram o diploma deles enfiando cachaça no tubo de ensaio e depois quer vir falar alguma coisa. E você, Paulo, você sabe de alguma coisa, ô rapaz? Ah, Amanhã mesmo eu vou dizer pra sua mãe ir lá pedir desculpa pra médica. Você deve ter sido arrogante, eu bem conheço. Você tem que lembrar que quem manda aqui são eles, tá? Tem que lembrar que quem manda aqui são eles. e você? Se você tem que saber de outra coisa também. Os médicos, eles têm a faca e o queijo na mão. E também, eles estão sempre muito E eu simpáticos. tô dizendo que eu não tô falando nada. Você tem que entender, nada. rapaz. Você ainda é muito novo, não entende. Que tem horas da vida que brigar não vai levar a lugar nenhum. Eu tô vendo. Eu queria sair daqui. Mas eu não quero que me mandem embora assim. Eu não consigo mexer o lado direito, você tá vendo? Às vezes eu esqueço que eu não mexo a mão direita, eu tento pegar alguma coisa e não consigo. É como se meu corpo não entendesse que eu não mexo no lado direito. Como se eu estivesse sonhando, sabe aqueles sonhos que a gente tenta mexer e não consegue e acorda aflito? Só que no meu caso, o sonho não acaba quando eu acordo. Você precisa ter cuidado para falar com eles. Você precisa entender que não pode se rebaixar. Não é você que está deitado aqui! Eu queria ir embora, mas não assim. Se eu pudesse andar, não seria ruim. O fisioterapeuta, ele disse que eu vou ter que aprender tudo de novo. Se me mandam embora assim, eu estou ferrado. Queria sair daqui andando. Se você continuar chateando os médicos, eles vão ficar de saco cheio de mim. Eu não disse nada, a gente nem falou A quase. tua mãe fala com eles, Ai, deixa. tá bom, tá Deixa certo, que a tá, tua mãe tá fala bom. com eles. Tá bom. Já tá no seu horário? Ainda não. Você não tá com pressa? Não, não tô com pressa. Eu preciso que você me leve ao banheiro. Quer mijar? Não. Vou chamar o enfermeiro. Não, não precisa chamar. Não precisa chamar, não, porque esse enfermeiro aí até que ele me leva de vez em quando, mas o cara é chato pra caramba, Paulo, é chato. Ele passa o tempo inteiro, a cada 2 minutos, batendo na porta, perguntando se eu já acabei. Assim eu não consigo. A cada 2 minutos eu não consigo mesmo. A médica, ela até diz que é por causa dos comprimidos, mas eu tenho certeza que não. Mas com um enfermeiro desse batendo na mesa, na porta, a cada 2 minutos, aí é que eu não consigo mesmo. Certo? Então... Pronto, vamos. Onde? Vai no banheiro, não tá pedindo? Eu não consigo fazer nada sozinho, você não percebeu? Calma, rapaz, calma. Devagar, devagar, tá? Tem que ter paciência, calma. Devagar, Paulo, devagar. Calma. A cadeira tá presa, tá travada? Eu acho que tá. Acho. Tem que estar travada. Essa perna tem que encaixar aqui, ó. Aqui. Deixa devagar, 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 rapaz. Ei! Eu tô torto, você não tá reparando que eu tô torto? A perna. Se eu botar a perna no lugar, aqui eu consigo. Outra. Isso. Ai.
Calma aí, Paulo. Você vai limpar a bunda do teu pai? Lembra de um dia que a gente estava pescando no rio? Tinha uns homens andando por ali. Você falava com eles sobre um monte de coisa que eu não entendia. Você estava chateado. Cansei de te ouvir dar atenção para eles e não dar atenção para mim. Então inventei. Falei que eu queria ir no banheiro. Como ali não tinha lugar e você sabia que eu me negava a fazer atrás dos carros, você teve que me acompanhar até as ruínas da fábrica de gelo. Quando a gente pescava, a gente sempre via um monte de maluco saindo dali. Aquilo era uma aventura para mim. Bom, você deixou os homens vigiando as varas e foi comigo. Eu não estava com vontade, eu demorei um tempão. Quando a gente voltou, eu lembro que eu me limpei com um jornal, era um jornal que embrulhava as iscas. Sei que quando a gente chegou ali, os homens estavam em volta de uma coisa, era um robalo que tinha engolido a isca, ele tinha mordido o anzol até o fundo e não conseguiram tirar, era um robalo enorme. Durante toda a tarde, o único peixe que pegamos fisgou exatamente o momento que te pedi para ir comigo no banheiro. Por minha culpa, não foi você que viu a ponta da vara dando sinal, que sentiu o peixe do outro lado, que foi puxando a língua devagar. E quando o peixe veio à tona, não foi você que tirou ele da água. Por minha causa, foi um daqueles caras. Nunca mais te pedi para ir comigo no banheiro. Paulo! O quê? Acabei. Então o quê? Tô aqui. Eu me atrasei. Cadê o jantar? Ainda não veio. Domingo só visitas. Nossa, mas é um corrupinho dentro desse hospital. Entra e sai de gente, parece até um shopping. Olha, eu não consegui estacionar. Falando nisso, o seu carro tá andando bem, rapaz? Você tem visto a água e o óleo? Porque não adianta só botar gasolina e sair andando, não. É preciso verificar a água e o óleo. Eu sei, eu quero saber da fisioterapia. Eu já disse que hoje não tem. Ué? Domingo é só visita. Por falar nisso, as suas tias estiveram aí. E trouxeram esse pacote de rosquinha, mas leva esta merda embora, porque eu não posso comer mesmo. Como é que elas estão? Também. Nossa, faz Perguntaram tanto, de você. faz tanto tempo. Se cruzassem com você na rua, não iriam te reconhecer. Estão velhas. Estamos todos velhos. E a estrada tá lotada de carro. Lógico, Paulo. É fim de semana prolongado. Quando a gente viajava, pegava sempre trânsito, na ida e na volta. A sua mãe sempre se atrasava. Era só a gente chegar na metade do caminho que ela dizia: ai, eu não lembro se eu esqueci ou não o gás ligado. Ela sempre esquecia de alguma coisa, a tua mãe. Você fazia a coitada acordar de madrugada. Pra sair no horário mais E fresquinho. depois sempre pegava trânsito, na ida e na volta. Todo mundo pensava que nem você. Não é nada disso. Na hora do almoço era melhor, às vezes, né? Na hora do almoço era melhor. Era só eu esperava o pessoal parar para comer. Agora, o calor era pior. Nesse horário, o calor era insuportável. O engarrafamento com o calor é muito pior. Bom, agora para ir para qualquer lugar, nunca saio antes das 2:30 da tarde. Eles são novos, estão sempre correndo. Também agora as viagens já não têm assim tanta graça. Arrebentam todos os carros. Uma viagem pra praia durava quase o dia inteiro. A gente ia parando no caminho, parecia tão longe. Lembro que a gente atulhava o bagageiro com bagagem, mala, sacola. Tinha que negociar um dia antes o que podia e o que não podia levar. Ai, que fome. Porra, o jantar é domingo, mas assim também já tá demais, né? Eu vou lá perguntar. Não precisa não. Se você tiver com pressa, pode ir também, porque o jantar daqui a pouco tá aí. O almoço foi peixe, o jantar é carne, é mais fácil. Não tô com pressa.
Aproveita e leva essas revistas embora, Paulo, porque eu já vi todas. A sua mãe até me trouxe os óculos, mas eu não tenho a menor cabeça para ler. Você ouviu essa música? Será que eu vou conseguir mexer o braço de novo? Eu acho que eles não querem me falar, sabe? O fisioterapeuta, ele disse que eu vou ter que aprender tudo de novo, que o braço e a perna vão ter que aprender a andar, a mexer, a fazer força. Eu acho que eles não querem mesmo é me dizer. Das outras vezes você não melhorou? Isso já faz 10 anos. Agora não tá tudo muito mais Há moderno? 10 anos atrás eu ainda não me sentia velho. Você não acha que está melhorando? Um rapazinho vem aí, o fisioterapeuta, ele passa 15, 20 minutos de exercício pra dizer que isso aqui melhora devagarinho. Todo mundo fala isso, inclusive no livro que eu dei aí pra Eu você quero ler. que o livro e a porra do autor que você me deu, eles se fodam! Bem feito. Bebe. Pega. É importante, pega. Aê. A médica pediu pra você não ficar nervoso. Com os comprimidos que eu tomo, eu não consigo nem ficar nervoso. Isso aconteceu, entenda? Ninguém teve culpa. Aconteceu. A tua mãe passa o almoço inteiro me lembrando que eu comia, o vinho, os cigarros. Mas eu não estava abusando. Ah, não, eu que tava. Não, da primeira vez eu estava, a segunda não. Aconteceu porque tinha que acontecer. Farol que não acaba mais. Deve ter tido algum acidente na ponte. Nada disso, é que sai todo mundo no mesmo horário. Não estão nem aí pro engarrafamento, não querem nem saber. Lembro de uma vez que você me trouxe para ver a fila de carro na ponte. Era domingo. A gente tinha voltado no sábado. Um dia de férias a menos para não pegar ali aquele trânsito na volta. Você estava todo orgulhoso dizendo que tinha valido a pena perder um dia de férias para não estar ali naquela fila interminável. O carro esquentava. Com o trânsito se gasta mais gasolina. As viagens de carro. Eu imaginava que a gente estava numa corrida e que os outros carros nos ultrapassavam. Era raro você ultrapassar alguém. Vai te catar, moleque. Olhava pelo vidro de trás e via ele se aproximando cada vez mais, cada vez mais. Olhava pra você implorando que você acelerasse só mais um pouquinho, mas você não dava bola. De repente, outro carro passava. E aí não ia tão depressa. Eu conseguia ver outro menino no banco de trás. A gente se olhava, não dizia nada. Era uma espécie de jogo secreto que os meninos tinham. Só a gente sabia que estava numa corrida e que os outros carros nos ultrapassavam. Os nossos pais eram os pilotos. De vez em quando você até que ultrapassava. Uma carroça, um ônibus, um caminhão. Ah, merda, hein? Eu olhava pelo vidro de trás, mas nunca tinha um menino. Quando era assim, pensava na sua tatuagem dos paraquedistas. Eu dizia que você tinha ido pro exército e matado um monte de gente. Na praia com uma tatuagem daquela, ia contigo pra todo lugar. Aí eu te chamava, ô pai! E você dizia que na praia não era pra eu te chamar de pai, mas de tio. Eu não entendia, mas você ria, as pessoas riam, todo mundo ria das suas piadas. Quer que eu vá perguntar do jantar? Não precisa. Vem, sempre vem. E o jantar hoje é carne, é mais fácil de comer. Tava com saudade de falar com você. Mas a gente falava. Falava, mas não falava. Eu não te entendo, rapaz. Antes não era assim. Você me perguntava as coisas e eu respondia. Só o que você falava era verdade pra mim. Me leva lá, pra perto da janela. Me leva. Há 10 anos atrás eu ainda não me sentia velho. Mas isso também agora já nem importa mesmo. É melhor você ir embora, rapaz. Você não está fazendo nada aqui, só está perdendo o seu tempo. Eu não tenho nenhum lugar pra ir. Eu não me importo de ser velho. Mas tem sempre coisas que deixamos de fazer. Tem sempre coisas que eu podia ter feito e não fiz.
Paulo. Tá vendo lá aquelas pessoas lá fora? Dentro dos seus carros, esperando para atravessar a ponte? Elas passam um tempão da vida delas no engarrafamento. Me leva lá, de volta pro lado da cama, me leva. Viu o futebol ontem? Eu não falei que levaram um arame, rapaz? Você não tem vergonha de não ter uma moeda? Não, você acha que eu vou ficar o quê? Enchendo a barriga de vagabundo? Bom, perdemos, tá? A gente estava ganhando, segundo tempo, não teve jeito, perdemos. Ah, eu esqueci de te contar. Essa noite aqui no hospital entrou um cara com ataque. Ah, é? É. E não é por causa da pressão alta, não, porque a mulher dele pode trazer um jantar de casa, ele pode até comer sal. Mas foi a noite inteira se debatendo, Paulo. Nossa, me deu uma pena. Tiveram que amarrar ele na cama, senão ele arrancava os tubos. Eu pensei logo que era droga ou alguma coisa parecida, né? Mas o enfermeiro, linguarudo, fofoqueiro, me contou. Coisa da cabeça. Passa metade do ano no hospital, ele já tem isso faz muito tempo, sabe? Não me conformo que um enfermeiro tem coragem de falar coisa da cabeça. Eu tô dizendo, nem eles explicam direito o que as pessoas têm. Mas parecia que ele ia ficar mais calmo, só que de uma hora pra outra começou a estrebuchar, a espumar pela boca. As enfermeiras que conhecem essas coisas ficaram apavoradas. O rapaz é bonzinho, é simpático, sabe? Bateu o maior papo comigo na hora do almoço. Me contou a vida dele inteirinha, pra mim e pra tua mãe. Falou que a mulher vai se aposentar pra cuidar dele, que ele tem 2 filhos, que a mulher pode trazer o jantar de casa todas as noites. Ele pode até comer sal, né? Porque se você chegar aos 50 comendo, bebendo, fumando, vai ver que não pode parar assim de uma hora pra outra. Aos 50 não, aí é que você morre mesmo. Você viu o que aconteceu com seus amigos, não viu? Eu vi, uns puxam de uma perna, outros com fígado podre. Quer saber, acabamos todos assim. Você não acabou ainda não. Tá? Falou pra médica do meu livro? Falei. Ela conhecia. Não. Isso é uma ignorância. Como é que você fala assim? Você acha o quê? Que os médicos têm que ler esses livros aí que você lê? Tem, acho que sim. Eles têm aqui mais o que fazer, rapaz. Eles têm os doentes, as consultas, sei lá o quê, sei lá o que lá. Sai daqui, vai atender na clínica particular. Eles têm que estudar o livro deles, é pra isso que eles ganham, pra ler o livro deles, tá? E também pra nos tratar. E, se possível, nos curar. É isso que é trabalho de verdade. Isso é trabalho de verdade. É o que você faz. Quer saber, Paulo? Vai embora daqui, vai embora, vai. Vai que daqui a pouco o jantar tá aí, as enfermeiras estão aqui pra me ajudar. Pode ir embora. Eu fico. Comida não é ruim. Não tem sal, mas não é ruim. Sal. Sal é um pozinho branco de nada. E por causa desse pozinho branco de nada, uns vêm parar aqui puxando de uma perna, outros com a cara torta. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá mexendo. Mexe mesmo que eu não queira, eu sei que não tá morta, só tá dormindo. Às vezes, quando eu volto da fisioterapia e não tenho nada pra fazer, eu me concentro e penso na mão vindo até a minha boca. Como se eu estivesse vendo, sabe? Cada momento, desde a hora em que eu penso até o instante em que ela se levanta do lençol e vem em minha direção. É coisa de segundos, Paulo. Não, é menos que segundos. Aí quando eu fecho os olhos e tento fazer tudo, aquilo na cabeça não durou nem 1 minuto, mas eu não consigo. Ela não se mexe. Fica ali parada. Como se fosse um impulso, sabe? Mas ela não se mexe. Às vezes, quando eu fico muito nervoso, ou eu tento fazer algum movimento fora do normal, ela começa a tremer, como se estivesse dizendo que ainda está ali, ou sei lá o quê, ou sei lá o que lá. Se ela treme, é provável que ela ainda está viva, não morreu, ela treme. O que eu acho que você, de repente, devia entender uma forma... Você tinha que entender uma forma de fazer ela mexer, é Deve isso. ser, rapaz, deve ser. Você sabe tudo, né? Você estudou pra tudo, sabe tudo. Quer saber? Vai embora daqui, Paulo, vai embora, vai. Você só tá aí perdendo seu tempo. Eu não tenho nada pra fazer.
Você não tem que trabalhar, rapaz? Eu nunca entendi esse seu trabalho, para você nunca vai, né? Eu tenho que ler meia dúzia de livros desses que os médicos não leem. Quer saber, rapaz? Vai embora daqui. Eu nunca me meti nisso. Você sempre com esses livros debaixo do braço, esses livros, esses jornais. Isso serve pra quem? Nem professor. Pra nada. O que eu faço não serve pra nada e serve pra tudo. Assim fica bom pra você? Você teve Porque você entende oportunidades essa e eu oportunidade não. de quê? Oportunidade de ser doutor, vestir um jalequinho branco, trabalhar numa companhia de seguro? Isso não me Oportunidade de interessa. estudar e ser Isso alguém interessa te pra respeitarem, você. pô. Respeito pra quem? Pra você? Ó, quando você ainda estava lá em casa, depois Agora de vem jantar, lá você em casa, acabava a sopa e 350 sumia. anos atrás. Porque os livros. Pelo livros. menos isso. Eu Voltava fazia, você não horas fazia depois pra nada. comer uma frutinha, não tinha nada pra fazer. Isso. Pelo menos eu tentava alguma coisa e você? Você tava com esses livros aí, essas merdas, esses livros Quer estrangeiros que aguentar não servem isso pra agora? nada. E você falava muito, né? Eu Falastrão. queria falar, mas eu não Falar sabia o quê? que dizer. Não sabia eu o que não sabia dizer? o que dizer porque os livros Como? importantes internacionais servem muito mais. Eu tava ali na sua frente, jantando com você. Você não dizia nada. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou parecido com você. Você é meu pai. Mas às vezes conhecemos outras coisas, outras pessoas. Mas às vezes eu reparo coisas em mim, só pode ter vindo de você. As mãos, a cabeça de melão amarelo. Não é só isso. Às vezes eu falo coisas que eu não sei porquê. Coisas que eu faço sem perceber. Não tem razão nenhuma de eu fazer ou eu falar aquilo, mas eu faço, falo e me arrependo. Tem sempre alguma coisa, não sei o que, alguma coisa que me puxa pra trás. Pra época que você me levava pela mão e me mostrava o mundo. E eu não admitia que eu fosse de outro jeito. Você teve oportunidades que eu não tive, foi um tonto. Eu não consigo pensar que pudesse ter sido de outro jeito, entenda! Eu me aproximei das pessoas que eu achei que tinham alguma coisa pra me ensinar, não consigo imaginar que fosse de outro jeito. Nem eu. Estou aqui. Tá onde? Deixa pra lá, rapaz. Tem coisas na vida que a gente só percebe quando chega a hora. Só não faça drama. Ainda não chegou a sua hora. Somos velhos. Quando a gente decide ser velho. O corpo decide por nós. Já não temos mais controle. Estamos velhos e vamos continuar sendo velhos. Não seja ridículo. Você não é velho. A sua mãe. Ah. A sua mãe sempre falou que eu era um velho. Que eu não gostava de nada. Sempre trancado em casa ou sei lá o quê. Você não é velho. Não adianta você querer se convencer disso. Ficamos velhos quando não temos mais prazer. Quando não queremos mais confusões. Me fala que confusão. Eu quero saber que confusão. Você nunca fez nada. Quase não tem amigo. Ninguém nem fala de você. Você tem razão. Desculpa, Você não foi tem isso que eu razão. quis dizer. Não foi isso que eu quis Tem dizer. razão. Os amigos se foram, já não sei mais quando. Já não tenho mais vontade de nada. Ninguém vai falar de mim.
O pessoal da limpeza falou que se encontrar o arame de novo aí, vai desligar a televisão, hein? Quer uma moeda? Não, eu quero mais é que esse lixo não vale a pena. Montei a televisão na salinha de entrada. Ah, nem pensar, Paulo. Nem pensar, porque o Luiz, o cara com os ataques, não cala a boca. Parece uma matraca. E no final de tarde ainda é pior. Tá conseguindo dormir? A noite inteira eu não consigo pregar os olhos. Nada, nada. As enfermeiras inteiras em cima dele, em volta dele, sabe? E de manhã, se não coloca o sujeito pra ver televisão, ele não para de falar, não. Já tá sem paciência pra ler? Lê o quê, rapaz? Lê o quê? Me fala. Se eu pego uma revista, eu começo a pensar demais. Bom, tem a televisão na sala de entrada, não consegue caminhar até lá? O Luiz às vezes me leva. Quem? O Luiz é o cara com ataques, ele se chama Luiz. Ele diz que vai ficar bom. Né? Que é só acabar as crises com os ataques que ele volta a ter a vida normal. Ele acredita que vai ficar bom. Estão fazendo uma pulsão de exame aí no sujeito. Vem até um médico de fora para examinar o cara. E ele acha mesmo que vai ficar bom. Mas ele é chato, Paulo. Ele é chato, esse... Ui, mas é chato. Fica o tempo inteiro atrás da médica perguntando se já chegou a tal da hora da operação. Que operação? Sei lá que operação. Ele disse que vai ser operado, que só não fez até agora porque são os médicos que decidem. Chato, mas é chato. Olha, não deixa a doutora em paz. E quando chega a hora dela me ver, ele também não deixa, não. Pô, deve estar ansioso. Ansioso sou eu. Ansioso. Eu só não falo nada pra não chatear a médica, mas que eu tenho vontade, às vezes, de gritar: filha da puta, cala a boca! Pelo amor de Tá Deus! bom, não vou falar mais nada. Tá bom, não vou falar mais nada. Nada. Dizem que depois do ABC é que a gente sabe como é que vai ficar. Mas eu ainda não consigo mexer a mão, você tá vendo? Precisa de tempo e fisioterapia. Essa é a hora mais importante, rapaz. É a hora mais importante. A doutora tem que ver tudo direitinho. Ela não pode perder nenhum detalhe, senão pode dar tudo errado. Bom, você quer que eu fale com ela? Não precisa não. Não quero que incomode, tá? Não precisa. Ele deve estar ansioso, porque se essa operação pode mudar a vida dele... Eu não acredito em nada disso. Nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se... Ansioso estou eu. Eu só não digo nada pra ele não me chatear mais. Agora, uma cirurgia pra curar a maluquice era só o que me faltava, né? Mas nunca se sabe. Hoje em dia eles fazem de tudo. Eles podem fazer muitas coisas, mas tem coisas que não mudam. Quando chega a nossa hora e temos que ir, é isso e pronto. Sabe que outro dia eu li um artigo exatamente sobre esse Vem cá, assunto? vamos parar com essa historinha de artigo. Você acha o quê, ô rapazinho? Você acha que esse pessoal que escreve aí sabe mais da vida do que nós? Sabe mais o que ele está aqui do que eu? Como é que você sabe se você não escreve? É verdade. Agora eu já nem consigo escrever mesmo. Eu não falei... Você falou pra me irritar, eu sei que você só quer me Não, mas tá incomodar. difícil. Olha, tá complicado. Tá bem difícil. Viu Gonçalves? Sabia que o Vi Gonçalves é? Vi Gonçalves. Falou que veio aqui? Foi. Você não me contou. Eu falei, não falei? Não. Veio ele aí, 2 ou 3 a mais vieram. É, o pessoal do jogo, do truco. Eles já vieram outras vezes, Paulo. Aí eles ficam aí, não tem nada pra fazer, eu também não tenho nada pra falar, né? Ué, mas são seus amigos. Eram meus amigos pra jogar buraco. Agora nem isso eu posso mais. É claro que pode. Como é que você quer que eu jogue assim, me Não fala? tô falando isso, tô falando ir lá ver eles jogar, falar com eles. Não tenho nada para falar com eles, eles também não têm nada para me dizer. Eu ia lá para assistir o jogo de futebol e jogar carta, só isso. Agora não. Quer saber, eles vêm para aí também, eles passam 15 minutos, sei lá, 20, olhando um para a cara do outro, sem ter nada para falar e vão embora, feito tonto. Bom, pelo menos quando eu venho aqui a gente conversa. Enquanto não chega o jantar. Vai continuar aí no clube sim, não tem nada a ver parar de ir no clube. E você nunca mais foi lá? Ah, não, já não sou mais criança. Se eu fosse agora, nossa, acho que não ia nem me reconhecer. Era o único garoto no meio daquela turma toda. Eles jogavam, discutiam e falavam palavrão. E eu aprendia tudo do jogo. Sabe que eu sabia exatamente quando eles estavam jogando mal? Eu queria dar um palpite, mas não tinha coragem, era só um menino. Eu acho que eu deixei de ir lá antes de fazer parte daquilo tudo. Se eu fosse lá agora, mas eles não iam ficar ignorando como faziam antes, não. Você sabia jogar? Não sabia, mas eu aprendi ali com eles. Pois eu parei de jogar. Da segunda vez que te deu isso. Me deixava muito nervoso. Sabe que eu ficava tão orgulhoso quando você ganhava, mas eu morria de vergonha quando você perdia. Foi por tua causa, sabia? Ué, por quê? O quê? Por tua causa que eu parei de jogar. Por quê? Ué, da outra vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei meio atrapalhado com a fala, né?
Tentava falar, ficava muito nervoso. Abria a boca e os sons custavam a sair, quando não saíam sons que eu não queria. O pessoal não tinha a menor paciência comigo. Eles me xingavam. Nem percebiam que você estava lá, era só um garoto. Brigavam comigo. E eu não queria ver eles brigando comigo na sua frente. Podia ter falado, não ia mais. Pois é, eu podia. Poucas vezes você me falou não pra alguma coisa. Eu gostava de te levar comigo. Sabe que, de qualquer maneira, de todas as crianças que eu conhecia, eu acho que eu era a única que depois do jantar saía pra passear com meu pai. Às vezes no verão a gente dava uma volta antes de ir para casa. A gente caminhava, não falava nada. Mas a gente caminhava. Só vendo vitrine. E eu ouvia o som dos nossos passos. As noites de verão. As noites de verão. Sabe aquelas noites que é difícil de dormir? Que não dá vontade de voltar para casa? Tudo menos voltar para casa. Vai embora. Esse é um dos seus hábitos que passou pra mim. Voltar pra casa. Nas noites de verão, é impossível voltar pra casa. Vai embora, vai. Os homens recolhendo lixo. Vai embora, Paulo. Por favor, vai embora. Talvez seja melhor você falar com os médicos. Eu? Eles querem me dar alta. A doutora veio toda animada dizendo que eu tô com um aspecto muito melhor. Quando começa com essa conversinha, porque eles querem se livrar da gente. Você precisa falar com eles, Paulo. Falar o quê? Que eu não posso sair daqui assim. Eu tenho que acabar a fisioterapia, fazer exercício pra perna, voltar a andar como antes. A mãe disse que outro dia te viu andando no corredor inteiro, sozinho. Um corredorzinho pequeno de um hospital, esse quartinho. Mas e o braço? O braço é mais importante. Um pé não é a mão.
Eles só falam da perna porque eles querem me despachar daqui. Eu tenho certeza, rapaz, se eu voltar a melhorar, a andar, eles me mandam embora sem mexer o braço e eu é que me lixo. Tudo bem, eu vou falar com ela. Ai, eu não aguento mais isso aqui, Paulo, eu não aguento mais isso aqui, eu tô de saco cheio. Eu sei que é difícil eu voltar pra casa porque eu não consigo fazer nada sozinho, nem ir ao banheiro. Tá, eu vou falar isso pra ela. Você fala com ela, mas Fala. você fala direitinho, com cuidado, tá, Falo, rapaz? tá bom. Porque você tem que lembrar que eu só não posso falar, porque senão ela pode achar que eu tô me metendo no Isso, negócio dela. Mas fala com carinho, tá? Falo, tá bom, fala, falo. fala bem devagarzinho. Tá bom, Não tá bom. começa com essa tua arrogância não, hein, porra. Não vem falar desse jeito que você fala, não. Você tem que lembrar que quem manda aqui são eles. Tá certo. Tudo bem? Olha aqui. Ótimo, olha aí. Tudo certo. Bom. Aconteceu alguma coisa, rapaz? Quê? Aconteceu alguma coisa? Acidente na ponte, com certeza. Contigo! Aconteceu alguma coisa? Tá todo calado, estranho aí, caladinho. A mãe. Tem falado muito com ela? A sua mãe fala sozinha, fala pelos cotovelos, parece uma matraca. Passei lá pra jantar com ela. Não gosto que ela jante sozinha, sabe? Depois deixei ela lá vendo televisão. Tá pegando bem o Canal 4? Fui pra minha casa, ela ficou lá, sozinha. Ela tá acostumando, ela já tá acostumada. Primeira vez que você entrou aqui, ela tava cheia de medo. Fazendo força para não chorar, mas eu percebi. Tava com medo do caramba. Ela aguenta, tá? Ela aguenta. Deixa que ela fala com os médicos. Deixa. Medo e indignação. Como se ela pudesse ter feito alguma coisa para que isso não acontecesse. Anos e anos escrevendo o nome de remédio em papelzinho, separando comprimido, marcando consulta, passando a manhã inteira dentro de um consultório médico para esperar a médica para conseguir uma receita. Todo santo dia separando sua comida sem sal. Para acontecer o quê? O que ela sempre quis evitar. Sempre a mesma época. Dezembro. Ela dizia que era por causa da lua. Quando vinha a lua cheia, ela, ou melhor, eu ficava mais esquisito, mais calado, estranho. Lua cheia sempre no verão. Só me lembro da lua cheia nas noites de verão. Lua cheia é todo mês, Paulo. Ah, mas no verão é maior. Lembro de estar voltando de barco. Olhava para o mar, parecia dia, a lua refletida ali. Tava voltando de alguma festinha, é isso? Tava na balsa das 2h30, porque senão só às 6 da manhã. A gente corria pelo centro para pegar a balsa das 2h30. Pra mim, isso aí era outra coisa. O centro era outra coisa. Putas. Hein? Putas. A prostituição foi proibida? É claro que foi proibida, por isso que acabou. Acabou? Eu não sei, você tá falando a prostituição foi proibida. A lua cheia não é boa pra pesca. O quarto minguante. O quarto minguante sim é bom pra pesca. E a lua nova também. Quanto menos se vê, melhor. Quanto menos se vê, melhor. Por que será que você sempre gostou tanto de pesca? Ué. Quando eu era pequeno, meu pai ele me levava para pescar em guias nos canais. Era esperto, seu avô malandro, ficava puto se não pescava nada. Ele dizia pra gente ficar quietinho porque o barulho espantava os peixes. Mas uma outra vez, ele me levou para pescar lá nas barragens. E ali foi a primeira vez que eu fiz um lançamento com esse braço aqui que agora já não mexe mais. É verdade o que a mãe falava do vô? O que a sua mãe falava do seu avô? Ah, não sei, briga, cachaça. Ele foi preso uma vez? Será que eu vou voltar a mexer esse braço, hein? Todo mundo diz que com a fisioterapia fica como antes. Escuta uma coisa, seu colega aí veio me perguntar, veja você, tá? Veio me perguntar se eu não arranjava uma revista daquelas pra ele. O cara com ataque? Esse. Eu acho que ele lê tudo que você não lê, porque outro dia eu passei lá, tava até fazendo palavra cruzada num jornal velho seu. Agora, vim me perguntar se eu não arranjava uma revista de mulher pelada pra ele. Ah, E você arranja? claro que não. Por que ele quer isso, imagina? Nada, pra nada. Não, você... Não, O que você acha que é só você, rapaz? mas nessa idade, Vai a merda, porra. no hospital...
O problema não é esse, não. O problema são os comprimidos. Isso sim é o problema. Agora, na hora de tomar banho, a gente prefere a que enxágua melhor, né? Isso é impressionante. Olha, sabe o que eu lembrei agora? Devia ter uns 7, 8 anos, passava uma propaganda de camisinha na televisão. Eu fiquei cantando a música da propaganda a manhã inteira. Você apareceu com o olho desse tamanho, menino, falando, menino, cala a boca, que isso não se canta. Mas você tava dando essa risadinha aí, ó. Logo vi que eu devia estar cantando alguma merda. Você sempre foi muito esperto, rapaz, mas nunca foi muito de perguntar, não. A gente não falava muito sobre esse tipo de assunto. Mas teve aquele fim de tarde lá na garagem, aquela surpresinha, Fim de tarde? né? Lembra? Nossa, eu não acredito que você lembra disso. Como é que você lembra disso? Nossa, eu ia ter morrido de vergonha se você tivesse passado da porta. Ainda bem que você não passou. E quem era a garota? Nem lembro. Era uma namorada da época, sei lá. Eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha. Entrei pra jantar, vi você ali na minha frente, morrendo de vergonha, porque eu achei que você fosse me dar um castigo, ou sei lá qual seria a sua reação. Mas não ter atravessado a porta foi a melhor coisa que você podia ter feito. Teria sido muito constrangedor. Deus e sua mãe, a gente ficou rindo horas lá, morrendo de rir. Minha mãe nem tava em casa. Eu Ela não tava em casa, Não tava tua em mãe casa. tava lá todo de olhinho aberto lá, pegando no flagra. não vi, minha mãe não viu nada. Para. Não viu, Não na hora fala que isso. você tava lá com as Para. calças lá embaixo, aquele bundão Para, branco não fala pra isso. ela. Que tá louco falar isso pra você? Na Ficou hora, de falou, vergonha. meu filho, olha lá o bundão. Fala aí! Para com isso! Que eu vou ficar. Você gosta de fazer eu ficar com vergonha. Constrangido, você gosta de me deixar constrangido. Você já percebeu isso? Rapaz, Agora, 300 anos depois, você vai me falar do bundão branco. mais isso, Eu não acredito. rapaz. Eu nunca... esse rapaz, ele fica todo cheio de vergonha, meu Deus. Por que a gente tá falando isso? Sei lá por que ele tá falando isso. Bundão branco, se você falar de novo, você vai ver o que você vai A sua acontecer, mãe tá? falou, A minha mãe não falou bundão nada, branco, minha mãe não ela tava em casa. Olha, Eu vou embora, conheço você essa vai ficar aí. música, Agora você vai volta ficar aí, aqui, também vou Volta embora. aqui, rapaz. Eu tô falando com você. Você quer me deixar constrangido, é isso? Mas olha só! Amanhã faz 30 dias que eu estou aqui. Um mês já! Quando vira esse mês, eles ficam loucos, ó, pra botar a gente pra ir embora. Mas você tá muito melhor, olha só. Comparado com o começo, tá todo mundo dizendo. Muito melhor. O fisioterapeuta, ele insiste mais na mão, sabe? Eu não tô totalmente bom da perna, não, mas ele insiste na mão. Ele faz massagens, esfrega pra esquentar. Ele fala também que é pra eu não me acostumar a fazer as coisas com a mão esquerda. Mas, Paulo, não tem outro jeito. A mão esquerda não serve pra nada, pô. Ah, já te disse, tem um conhecido, ficou muito parecido com você, viu? Fez fisioterapia, voltou a trabalhar, tocou a vida dele. Mas o que eu queria mesmo, nesse momento, era conseguir assinar. Assinar? É isso, eu não vou conseguir te ajudar mesmo, porque nunca consegui imitar a sua assinatura. Imitar minha assinatura pra quem? Não, às vezes, pra falta na escola, de vez em quando. Você faltava muita mulher perto. Não, eu faltava cuidado. Pode cair, você tá vendo que você faz a brincadeira ridícula? Eu faltava pouco, tá? Calma, tá? Faltava pouco, mas eu faltava de vez em quando pra ver o pessoal, ver a turma. Nossa, aliás, a gente achava que ia ser amigo pra sempre. Nunca mais vi esse povo. De vez em quando eu vejo meia dúzia deles lá perto de casa, eles perguntam de você. Aí eu digo que foi morar na cidade. Verdade, imagina. Parece tão longe daqui. Dá pra ver da janela, olha. Parece tão longe.
Eles perguntam também o que você faz, mas eu nunca sei responder, né? Parece longe daqui. Longe? O que você faz afinal, rapazinho? Meu trabalho é andar com um livro de braço, para um lado pro outro, de um lado para outro, para cima e para baixo, assim, ó. Ficar assim, ó. Parece os bonequinhos de Olinda, né? Andando de um lado pro outro. Por isso que eu não Não explico. dá pra brincar com você, não. Você não fala sério. Você nunca fala sério. Eu não consigo entender. Não fala. Nisso eu já te contei a novidade? Não. Agora eu já consigo comer sozinho com a mão esquerda. Bom. Eu só peço pro enfermeiro ou a enfermeira cortar a carne e eu já até consigo pegar o garfo. Bom. Se não for um bom doente, não me trata. Ela a trata porque esse é o trabalho dela. Ela, ó, ganha pra isso. Mas se gostarem de mim, me tratam melhor. Eu queria ver você deitado aqui. Credo. Não queria ver nada, brincadeira. Não. É porque o Luiz me contou. Tá conversando aí com a médica pra ver se ele descola não entendi direito, mas uma receita pra ver se ele compra um carro livre de imposto. Já sabe disso. Comprou. Aí. A mulher dele que vai dirigir, porque ele não pode guiar. E por falar nisso, o seu carro tá andando bem? Tá. Tá desconversando? Não. Você tem visto a água e o óleo, isso tudo aí? Porque você tem que lembrar que os carros enguiçam, eles esquentam. Você lembra aquele que você tinha, não lembra? Lembro. Fundiu o motor. Fudeu o motor e fudeu o carro. Você tem que saber que é preciso cuidar bem dos carros velhos. Sabe que uma vez eu escrevi uma história sobre um carro velho? Publicaram até numa revista. É mesmo? Opa! Era uma história de um menino que tinha comprado um Fusca de uma velha. A velha estava vendendo o carro para oficina mecânica, mas o menino que trabalhava lá é que acabou ficando com ele. A velha estava vendendo o carro porque o marido já não usava mais. O menino comprou o carro e começou a arrumar, mesmo com todos os amigos dizendo para ele que ele estava comprando uma lata velha. O menino achava que os carros eram como as pessoas, com a vantagem que dava para trocar as peças. O menino acreditava que se cuidasse direitinho, os carros velhos podiam viver para sempre. E não forçar muito eles. Andar devagar. Porque se andar devagar, você vai ver que o carro dura muito mais. Quando voltava para casa, era impressionante, você só perguntava do carro. A mãe queria saber uma série de outras coisas e você só falava do carro. Os papéis, o documento estavam no meu nome. Que seja, tudo bem, mas você poderia também querer saber mais alguma coisa da minha vida. Eu poderia querer saber o quê, por exemplo? Por exemplo, por que eu tinha saído de casa se não era para viver com alguém? Mas você dizia que tinha saído de casa pra viver com um amigo? Para dividir o aluguel. Pelo menos a casa tinha 2 quartos, não é isso? É claro que eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Você achou que eu fosse gay? Eu? Achou? Nunca passou pela minha cabeça isso, gente. Você com esse jeitinho que você se veste, nunca pensei nisso. Não acredito que agora eu descobri. Impressionante. Podia ter perguntado. Mas o que você mais queria na vida era ter um quarto só pra você. Sempre foi, isso sempre foi. Os meninos da rua, impressionante, ninguém tinha quarto. A gente dormia na sala ou na sala de jantar. De noite, o sofá virava cama. De manhã, o sofá virava sofá. Somos a geração do sofá-cama. Pelo menos você tinha sorte, né, de ser filho único. Também. Porque muitos tinham que dividir o sofá-cama, que virava sofá, com mais 2. A sala também dividia, com mais 2 ou 3. Mas tinha uma outra coisa muito boa. O quê? Sempre foi muito estudioso. Gostava de estudar. Boas sempre notas, gostei, nunca Primeiro aluno repetiu sempre, de ano gostava, na vida. nunca, gostava de estudar sempre. E outra coisa também que era Gostava incrível, sempre. Era o quê? nunca se envolveu com drogas. Nunca. Você podia ter perguntado as coisas, falado comigo, a mãe falava comigo. Eu sentia que você também queria dizer alguma coisa, podia ter falado. Mas eu perguntava se você tinha estacionado bem, você dizia que tinha parado o carro em cima de uma calçada com o pisca-alerta ligado. Sempre na brincadeira pra me irritar, pra me deixar nervoso, sempre. A sua mãe, por exemplo, Fala. sua mãe, ela acha que você foi embora porque tinha vergonha de nós. Ela acha isso. Ela acha. Você também acha isso? E o que você acha?
Seus amigos. Seus amigos. Você nunca apresentou ninguém pra gente. Nunca conhecemos nenhum deles. Nem namorados. Radas, nada. Nunca levou ninguém lá em casa. Parecia que você queria esconder a sua vida da gente. Escuta uma coisa, nunca foi fácil, tá? Nunca foi fácil. Aquilo era o meu mundo. Era aquilo que eu conhecia e era só. Tinha as coisas que eu via na televisão, ou que eu via na escola, mas eu fui conhecer as coisas mesmo quando eu saí dali. Quando eu conheci novas pessoas, novos lugares, aí eu não queria nem acreditar. Só aí eu entendi que eu tinha sido profundamente infeliz. Eu tinha vergonha de dizer quem eu era, de dizer de onde eu tinha vindo. Sabe que uma vez eu tive uma namorada gringa e ela me contou que ligou lá em casa, mas que não deixou recado porque a mulher que tinha atendido o telefone não falava uma palavra de inglês. Eu dei risada, eu falei, minha mãe. Ela disse, impossible. Ela não falava uma palavra de inglês. Ela nem cogitava que minha mãe não soubesse um mínimo de inglês. Sabe o que eu disse? Eu dei risada e disse, é verdade, foi a empregada. Gringa, filha da puta. Sabe o que eu estou entendendo? Quanto mais eu me afasto, mais eu sinto que vocês fazem parte de mim. Eu não posso perder vocês. Eu só estou paralisado, eu não morri. Mas tá com uma cara péssima. Amanhã eu vou trazer uma lâmina e faço essa barba. Eu não quero que você faça a minha Não barba. tem querer. Pedir pra fazer Tem barba, que- mas não precisa pedir, eu tô pedindo Olha que você você no quer. espelho pra ver quem tá com a cara Eu vou péssima. fazer, Não quero vou que fazer faça. isso Quem sim. vai fazer a minha barba, que sempre faz é a sua mãe. Pronto. Agora a mãe tem barba. Minha mãe tem barba. Posso Eu não saber tenho, mas fazer ela faz a minha Não barba. sabe há muito fazer, tempo. ela sempre te corta. Eu não quero, rapaz. Você acha que vai ficar mandando em mim a partir de tô agora? Você mandando, não vai eu ficar estou fazendo mandando uma em mim, não, tá? sugestão, pelo seu bem. Nossa. Sabe o que eu estou me lembrando agora? Da primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo a barba. Com a mão direita, como eu sempre fiz. Só que eu me cortei. Mas achei que não estava nada errado, estava tudo igual. Aí, na hora do almoço, eu resolvi sair na rua. Passei em frente a um carro e vi o meu reflexo no vidro do carro. Parecia que eu estava fazendo uma careta. Passei a mão na cara. Olhei de novo e... até desmaiar, parecia que estava tudo bem. Paralisia facial. É. A mãe disse que se eu encontrasse alguém na rua, era para eu dizer que você tinha tido paralisia facial. Quer saber? Até me achava muito inteligente por saber falar uma palavra assim tão técnica. Tá, mas dessa vez, se te perguntarem o que eu tenho, você vai falar que eu tive uma crise de trombose. Tá? bom. Exatamente. Tá. E que mesmo devagarinho eu não me safo. E a mãe? O que tem a sua mãe? Passou aqui? Passou. E aí? E aí o que? Ela me deu o almoço, ficou aí um pouquinho e foi embora. Pronto. Só isso? Só. Me abraçou chorando lá fora, dizendo que não aguentava mais. Não aguentava mais o quê? Ah, não sei. Me abraçou chorando, disse que não aguentava mais, que ia procurar um médico e estava com depressão. Depressão. Eu mesmo que quisesse ter uma depressão não conseguiria com os comprimidos que me dão. Você vê que eu tô até mais feliz, mais leve? Ah. Acho que hoje eu entendi porque a mãe chora. Veio pra cá fugindo da miséria. O cozinheiro. Aí conheceu você. Tiveram um filho e aí você pediu pra que ela não trabalhasse mais. Bom, você ficou doente, eu saí de casa. Agora ela ficou lá, sozinha. Ainda é cedo pra ser velha, mas também não tem mais nada pra fazer. Eu não sei como uma pessoa pode viver assim. Podia ser pior. Olha, você sabe de uma coisa? Ela vai no médico mesmo sem estar doente. Ela marca consulta pra ter com quem conversar. Você também um dia vai ficar velho e vai ficar deprimido, hein? Mas quando eu for velho, eu vou pegar um ônibus para Poços de Caldas, ficar um mês. É que você vai querer ficar me ensinando o que é ser velho agora, ô rapazinho? Eu sei disso muito mais do que você. Sou PhD, tá? O problema não é ser velho. O problema é voltar pra casa
Saber que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho. Já Nem ouvi a dirigir. médica dizendo aí fora que vai te encaminhar para uma clínica do lado da sua casa. Eles querem se livrar de mim. Mas não deve faltar muito tempo para você ter alta. Eles precisam do leito, da cama. É impressionante. O Luiz, pelo contrário, falou que assim que ele sair daqui, mas ele vai cruzar a porta do hospital, vai pegar um maço de cigarro e acender de uma vez. Meu Deus. O que eu tô me acostumando a vir aqui é vir aqui e te dar o jantar. Não precisa também, se não quiser, porque as enfermeiras estão aí e me ajudam com tudo. Quando a gente voltar para casa... Voltar para casa. Um dia as vitrines, os computadores, os carros vão deixar de existir. Futebol com os amigos, o baralho no clube, as coisas vão deixando de existir. Mesmo que eu recupere alguma coisa e volte a andar. Mesmo que com a fisioterapia eu melhore. Vai chegar uma hora em que eu não vou conseguir mais me levantar. Mesmo que eu faça a dieta direitinho e tome todos os comprimidos que eles me dão, vai chegar uma hora que eu vou ter um ataque mais forte. Nunca mais vou conseguir me mexer. A gente fica, se mexer o braço e a perna. Mas a cabeça mexe. Quando chega a noite, eu apago a luz. Eu penso em tudo isso. O que é isso? Uma vara de pesca. Ah, eu tô vendo. Mas pra que você trouxe essa vara de pesca aqui? Para comemorar. Parabéns, você teve alta. Essa noite já não vai mais precisar dormir aqui. Eu já sabia, olha, eu já sabia que mais cedo ou mais tarde, ó, iriam me botar pra correr. A doutora já tinha me avisado, eu só estava te esperando. Não tá contente? Contentíssimo, olha que prazer, doutor. Comprei na caça e pesca, é? Disse que era pra você. O dono da loja tava lá. É, me reconheceu. Disse que eu ia lá contigo quando eu era criança. Aliás, tinha mais uns 2 ou 3 clientes na loja. Todos eles te reconheceram e te mandaram melhoras. Tá. E quanto é que custou isso aí, hein? Então não foi caro, não. Não foi, cara. Esse aí é um vigarista do caramba, rapaz. Eu tenho certeza que deve ter custado um dinheirinho isso aí. Tenho certeza. Você lembra quando eu comprava aqueles sacos lá de isca? Vinha cada vez menos isca. Era só eu rasgar o jornal, o que tinha lá dentro, né? Algas, isca, nada. Minhocas, nem pensar. Eu tenho certeza que ele te passou a perna. Mas certeza absoluta. Pode deixar que eu vou lá tirar satisfação com ele. Olha, vem cá, me mostra isso aí. Olha que beleza. É boa E, ó, mesmo. Dá tô até te pra falando. trocar por alguma coisa que preste, umas botas, uma camisa de lã, qualquer outra coisa. Não é pra trocar, comprei pra você, poxa, pra nós. Aliás, passei na garagem de casa, não encontrei mais nada de pesca, cadê? Vendi tudo. Ah, mas aí não dá, Ah, né? não dá o quê? Tava tudo apodrecendo lá na garagem, eu vendi tudo. Vendi e venderia de novo por uma pichincha. Poxa, logo agora que eu quero aprender a pescar, você acha que ainda dá tempo de eu aprender a pescar? Você aprende tanta coisa que não presta, pescar é o de menos, né? Você quer ver? Joga a isca lá na água, vai, joga na água, joga. Olha lá. Agora espera, paciência, hein?
espera. Ih, pescou! Aí, fisgou! Puxa, puxa, puxa! Tá vendo? Não existe uma ciência tão grande pra isso. Você sabe que eu não tô falando disso. Eu quero saber o melhor jeito de amarrar um anzol, saber qual é a melhor lua, qual é o pesqueiro da temporada. Olha, isso aí é muito mais fácil. É só você ir lá no caça e pesca e perguntar onde é que tá dando mais peixe. Depois é só ir pro lado oposto do que eles te disseram. Pronto. Não era exatamente isso que você fazia? A pesca não é a Santa Ceia, rapaz. Para uns comerem, outros passam fome. Bom, o Luiz ficou todo animado quando viu a vara. Também é pescador, você sabia? Ah, é? Disse que quer que todo mundo vá pescar junto assim que ele sair daqui. Assim que ele sair daqui, ô coitado. Ó, é. Telescópica. Nossa, É, telescópio. tô te falando. Modernices, hein? Isso mesmo. Mas não serve pra nada, entortam todas. Né? Quer dizer, serve até pra você pegar aqueles peixinhos pequenos de riacho. Agora vai entrar naquele mar enorme, pegar aqueles peixes grandes. Eu quero ver só o que acontece, você vai ver. Ó, e é facinho de encolher. Vê só, ó. Rapidinho. Mais fácil de transportar. Dá pra levar 2 no carro. Não, 2, pra que 2? Pra que 2? Essa mão. A perna até que tá indo, vai indo. Agora a merda da mão não tem jeito de voltar pro lugar. Já disse que é fisioterapeuta, mas ela vai indicar você uma clínica muro com muro na sua casa. Rapaz, eles querem me botar pra correr daqui. Não é conveniente pra eles me terem aqui por muito tempo. Você não tá cansado disso tudo? Tô. Do Luiz berrando a noite inteira? Eu tô. Dessa comida sem sal de hospital? Eu já disse que eu tô. Então? E você? O quê? Você não tá cansado de vir aqui toda noite me dar o jantar? Não. Você não tá cansado de deixar de fazer alguma coisa, uma reunião importante? Ou acabar de ler um livro pra vir aqui toda noite me dar o jantar? Não. Mas agora, quando eu voltar pra casa, vai todo mundo me ver assim, né? Isso. E... o que é que tem? Vamos dizer que eu tô melhorando? Cada dia que me encontrarem na rua vão falar: nossa, como você melhorou, parece outro. O que tem isso? Nada. Bem nada. Bem nada. É, o enfermeiro chato, sabe? Oi. Eu já tô indo, viu? E também não precisa trazer o jantar não, porque hoje eu vou comer em casa. Essa história de peixe cozido não presta pra nada. Ô, Paulo, a sua mãe já levou as minhas coisas? Já sim. Tá, então não esqueça de pegar o meu livro aí na cadeira. Que livro? O livro que você me deu, do José Carlos Martinez de Carvalho. José Cardoso Pires. É isso aí. Obrigado. Conhece? Não precisa, rapaz. Não precisa. Muito obrigado. Não precisa. Eu tenho meu filho.